Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Pet vacinado. Começa hoje a campanha de vacinação contra a raiva animal em Uberlândia. Violência nas estradas. Final de semana marcado por muitos acidentes e mortes nas rodovias que cortam a região. 57 passageiros a pé. O ônibus que saiu de Unai para Caldas Novas é destruído por incêndio. Assassinos encapuzados. Jovem de 22 anos é assassinado a tiros em Araguari. Chico Xavier, reabertura do memorial em homenagem ao médium, já recebeu 40 mil visitantes. Hoje é segunda-feira, 14 de julho, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você, mas faço questão de desejar a todos uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, que a gente siga juntos aí nos próximos dias com muita informação do jeito que você já conhece e merece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade, para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Quer ver só? Bandzap está liberado, nossas redes sociais também à sua disposição. Aqui você tem voz ativa, tá certo? Manda o seu comentário, a gente vai interagindo ao vivo com você, a sua bronca, o seu flagrante. A gente faz questão da sua participação. Na internet, nós estamos ao vivo no canal da Band Triângulo no YouTube, onde você assiste de qualquer lugar e pode rever a nossa programação que fica à sua disposição. Nas redes sociais sempre tem notícia atualizada para você. Instagram, Facebook, @Band Triângulo e @Bagnet. Acompanha a rede do amigo lá, tá bom? Segunda-feira só começando, então. Vamos em frente com muita notícia, porque tivemos, olha só, um final de semana marcado por muitos acidentes aqui na região, tá? E um deles com a morte de 2 crianças. Deixa eu chamar meu amigo Carlos Vilela para a gente abrir junto essa jornada aqui no nosso Minas Urgente. Boa tarde, boa semana para você, Vilela. Boa tarde, boa semana, Bagnetti, para todos ligados no Minas. Como você disse, um final de semana, Bagnetti, terrivelmente trágico no trânsito, principalmente nas rodovias que passam aqui na nossa região. E nós começamos falando desse acidente aí que aconteceu na BR-153, ali pertinho da cidade de Centralina, um acidente que deixou como saldo 2 crianças mortas. Uma menininha de 3 anos e um menininho de 2 anos morreram neste acidente, além de 2 mulheres que chegaram a ser socorridas, levadas para o pronto-socorro, mas uma delas também acabou morrendo em consequência deste acidente que aconteceu na 153. O carro que elas estavam bateu numa carreta e no outro carro de passeio, um acidente terrível. Teve acidente também na MG 190, ali perto de Monte Carmelo. Um homem de 36 anos também morreu depois que ele perdeu o controle da direção da caminhonete que ele conduzia. Capotou várias vezes, o veículo foi parar fora da faixa de domínio, lá no mato, e este homem de 36 anos também acabou perdendo a vida. Já na LMG 740, ali perto de Presidente Olegário, o motorista de um carro, um rapaz de 27 anos, ele perdeu o controle do veículo e bateu na mureta da ponte, a ponte do Ribeirão Taboca, bastante conhecido esse trecho da 740. E ele foi socorrido pelo SAMU, com ferimentos generalizados, teve fraturas expostas. E um detalhe deste acidente é que o condutor deste veículo, ele não tinha habilitação. Já na BR-364, 3 pessoas feridas e um condutor de um veículo morto no capotamento de um carro. O carro, inclusive, ele saiu da rodovia, desceu por uma ribanceira por mais de 30 metros, ou seja, um saldo bastante negativo num final de semana terrível, fora da cidade, nas rodovias, e dentro da cidade também não foi diferente, Bagnetti. Muito trágico, uma violência muito grande no trânsito neste final de semana, viu?
Uma quantidade assustadora de acidentes, né, Carlos Vilela? A gente sempre fala aqui na sexta-feira, quando a gente está se despedindo aí do amigo, da amiga telespectadora, né? Atenção redobrada aí, então, para quem vai pegar a estrada, muita gente retornando do trabalho, os motoristas profissionais, muita gente aproveitando o sábado e o domingo, a folga, para fazer pequenas viagens, né? E aí, então, acaba essa somatória de acidentes, né, uma estatística terrível e mortal, lamentavelmente. Você viu aí nas imagens a quantidade de acidentes aí na nossa região e não para por aí. Olha só, você está vendo as marcas no asfalto, você está vendo aí a destruição dos carros, né, e mais do que o prejuízo material, são as vidas, né? São vidas em risco. Vidas em risco. Quer ver só? Também durante o final de semana, 2 capotamentos mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em Uberlândia. Você vai ver aí, pela manhã, aí no sábado, uma batida no cruzamento da Tiradentes com a Vigário Dantas, bairro Fundinho, né, que resultou no capotamento de um dos carros. A motorista, com dores generalizadas, foi levada ao AI Roosevelt, enquanto o outro motorista não precisou de atendimento. À tarde, lá no bairro Roosevelt, outro motorista perdeu o controle, bateu em uma árvore e também capotou. Tá? Foi resgatado, consciente, levado ao AI Roosevelt, estava pertinho. Segundo quem viu o acidente, os moradores da região, o motorista teria avançado a parada obrigatória quando foi atingida por outro carro. 2 capotamentos dentro da cidade. Tá? Esse final de semana em Uberlândia. Não bastasse essa grande quantidade de acidentes nas rodovias, dentro das cidades também aí um índice altíssimo de acidentes. Tivemos mais um capotamento e nesse caso a passageira foi arremessada para fora do carro. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, trazendo essas informações. Boa tarde, boa semana, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde para todos que nos acompanham. Uma ótima semana. Essa ocorrência foi registrada na área rural de Uberaba, próxima à Capelinha do Barreiro, entre a rodovia BR-262 e acesso à cidade de Conceição das Alagoas, na LMG 799, na noite do último sábado. As equipes da Polícia Militar Rodoviária foram solicitadas, compareceram no local e se depararam com esse carro, Bagnete, com as rodas lateralizadas. Ele estava de lado com as rodas para as laterais. Só que na verdade, esse carro foi retirado do local do acidente por testemunhas, porque esse veículo capotou após o condutor perder o controle da direção. O passageiro de 18 anos, o Rian Lucas Garcia Barcelos, ele foi arremessado para fora do carro e o carro ficou sobre o corpo dele. Então as testemunhas, no intuito de resgatá-lo, viraram o carro e acionaram o socorro, mas a equipe médica do SAMU e o Corpo de Bombeiros foram ao local e constataram o óbito. A polícia encontrou latas de cerveja dentro desse carro e tinha um passageiro sobrevivente. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Clínicas da UFTM e os policiais apuraram que eles estavam em 3 jovens nesse carro, sendo o Rian, que perdeu a vida, o outro sobrevivente e o condutor. Eles faziam uso de bebida alcoólica e uma cavalgada que estava tendo uma festa na Capelinha do Barreiro, saíram em direção à BR-262 e o condutor perdeu o controle da direção do carro e aconteceu esse sinistro. O pior de tudo é que após o acidente, o motorista, que é inabilitado, a polícia conseguiu identificar ele, fugiu do local sem prestar socorro, deixando o sobrevivente ferido e o outro amigo morto. Então ele está sendo procurado, o corpo foi levado para o IML, passou por exames e depois foi liberado para a família. Bagnete. Muito triste, né, Juliano? Porque a família agora está em luto por conta da morte desse jovem. Você viu as imagens aí. Esse jovem tinha uma vida pela frente, tá? Vítima de uma série de imprudências. Quem estava dirigindo o carro não tinha habilitação, de acordo com o que foi registrado no boletim de ocorrência. Você viu latas de cerveja aí, os jovens estavam vindo de uma festa e consumiam bebida alcoólica. Não se sabe se o motorista também estava bebendo ou não, né? Porque, olha, ele simplesmente abandonou o local do acidente. E no caso do jovem que perdeu a vida, tudo indica que ele não estava com o cinto de segurança e por isso mesmo foi arremessado para fora do carro. Tá? Então você tinha aí uma série de situações para não dar bom, para não dar certo,
para acabar da pior forma possível. E foi o que isso aconteceu. Uma infeliz coincidência, um excesso de confiança, não se sabe, tá? Mas não tinha habilitação, bebendo e sem cinto de segurança. E uma família triste para o resto da vida. Daqui a pouco, deixa eu continuar com o Juliano aqui, porque também ainda falando do trânsito, lamentavelmente, uma segunda-feira atípica, reforço, não sei se uma infeliz coincidência, preciso usar de novo essa expressão. Olha só, o corpo de um motorista desaparecido foi encontrado, né, inclusive com sinais de violência. Que história é essa? Em que circunstâncias esse corpo foi encontrado, Juliano? Pois é, Bagnete, é outra história misteriosa que a Polícia Civil está investigando aqui em Uberaba. Esse motorista, a princípio identificado como Tarcísio Silva Almeida, saiu de Goiânia, no estado de Goiás, e tinha como destino São Paulo, capital. Ele dirigia um caminhão. Só que na sexta-feira à noite, ao passar aqui pela BR-050 entre Uberaba e Delta, houve aí a situação do caminhão ter perdido o sinal de rastreador. Então a família já ficou desesperada, entrou em contato com as forças de segurança e a PRF recebeu a solicitação junto com a concessionária de que tinha um caminhão pegando fogo no quilômetro 182. Então as equipes foram com o corpo de bombeiros no local, encontraram esse caminhão em chamas, o fogo foi apagado, só que o motorista não foi encontrado. Desde então começou um calvário, um verdadeiro sofrimento dessa família, que entrou em contato com o IML, com hospitais, para tentar encontrá-lo, e até então não tinha sido encontrado o motorista vivo e também nem os restos mortais. Na tarde de ontem continuaram as buscas ali naquela região e a equipe do Corpo de Bombeiros com a PRF encontrou o corpo de um homem nas proximidades do local que esse caminhão foi incendiado. Tudo indica que é esse motorista, até porque os pertences pessoais eram dele. Então, o corpo foi levado para o IML, deve passar por exames, inclusive exame de DNA para identificação, mas tudo indica. O curioso dessa história é que a perícia da Polícia Civil trabalhou no local e foi constatado que o corpo dele estava coberto de cal, inclusive a suspeita é de homicídio e tentativa de ocultação de cadáver. Esse caso já está sendo investigado aqui em Uberaba, Bagnete. Obrigado, Juliano. Que a princípio poderia se tratar de mais um acidente, afinal de contas um caminhão foi encontrado em chamas, queimado, o corpo não foi localizado, depois sim encontrado nas proximidades, mas com sinais de violência aí, com cal por cima, que tudo indica que se trata de um crime. Uma história misteriosa que a Polícia Civil em Uberaba vai precisar colocar uma lupa em cima para entender o que aconteceu. A carga foi roubada? Não foi? Um acidente? Um crime? Um assassinato? É essa a resposta que primeiramente a família precisa receber. Tá bom? Um homem morreu em um acidente na manhã dessa segunda-feira. Estou falando de hoje, segunda-feira, entre São Francisco Sales e Itapajipe. Segundo o Corpo de Bombeiros de Frutal, o homem seguia sozinho quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e bateu em uma árvore, capotando. Tá? Caiu nesse barranco de 3 metros de altura, você está vendo o estado que o carro foi encontrado, com as rodas para cima, envergado no meio, e o motorista, lamentavelmente, morto, preso às ferragens. Tá? Depois do trabalho da perícia, o corpo foi retirado e entregue aí à funerária mais próxima. A Polícia Militar Rodoviária também esteve no local, um acidente aqui então nesta segunda-feira. Gente, de sexta-feira para cá, uma quantidade absurda de acidentes. Olha só o estado que ficou esse carro. Também tivemos mais 3 crianças que ficaram feridas em um acidente próximo a Rio Paranaíba. Então, o motorista do outro carro aí estaria embriagado. César Campos é que está chegando ao vivo com a gente, trazendo as informações do Alto Paranaíba e, lamentavelmente, com mais acidentes. Boa segunda-feira, boa tarde, boa semana, César. Boa tarde, Bagnete. Boa semana para você e para todos. Lamentavelmente, né? Esse acidente foi no quilômetro 26 da MG 230, Rio Paranaíba, como você bem falou, no fim da tarde desse sábado. Segundo a polícia, o carro em que estavam um homem e 3 crianças de 5, 8 e 10 anos foi atingido por um outro veículo que invadiu a contramão. Se a gente reparar nas fotos aí, era um local com faixa dupla. O motorista e as crianças ficaram feridos. Eles foram levados até o pronto-socorro de Rio Paranaíba pelo SAMU.
O condutor do outro carro, de 69 anos, não ficou no local, ele saiu do local após a batida e foi localizado mais tarde, sabe aonde, Bagnete? Em casa. O teste do bafômetro feito pelos policiais confirmou a embriaguez, 1,04 miligrama de álcool por litro de ar. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia em Patos de Minas. Absurdo, né, Bagnete? Eu volto com você. Com certeza, César. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui no nosso Minas Urgente. Então, uma sequência de acidentes terrível, um final de semana marcado por muita violência nas estradas e dentro das cidades da nossa região, tá? Então, as pessoas têm que levar em consideração, né, a direção defensiva. Você tem que se antecipar ao problema, uma série de fatores que podem contribuir aí então com os acidentes, onde gera prejuízo material, feridos e mortes. É a própria vida que está em jogo e a vida de terceiros. A gente tem que ter muita consciência com relação a isso, porque as estatísticas estão aí para comprovar que o nosso trânsito mata hoje mais que qualquer guerra civil mundo afora. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de futuro? Construir vai muito além do tijolo e do cimento, hein, gente? É sobre transformar sonhos em realidade. Você já parou para pensar? E a RC Distribuidora entende que confiança é a base de tudo, viu? Por isso, claro, oferecem não só produtos, mas uma parceria para a sua obra sair do papel do jeito certo. Veja só, porcelanatos de alta tecnologia para quem busca elegância e durabilidade. Pisos e revestimentos que aguentam o ritmo intenso da sua construção. Sua obra com a garantia plena que precisa, direto da fábrica para você e sem surpresas no preço. Isso é muito importante, hein? Ou seja, a RC é a sua parceira nos melhores acabamentos, em cada entrega, em cada escolha, em cada projeto. Você já sabe, RC Distribuidora, onde a qualidade e a confiança transformam a sua obra em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. É assim que funciona para a gente começar muito bem a nossa semana, tá certo? Olha só, tivemos alguns incêndios esse final de semana também. Domingo cedinho, um ônibus pegou fogo enquanto seguia aí pela MG 188, próximo a Unai. O Corpo de Bombeiros foi acionado, foi até o local. Segundo o motorista, o veículo tinha 57 passageiros, era uma excursão aí com destino a João Pinheiro, né? E depois seguiria para Caldas Novas. Um possível curto-circuito na parte elétrica teria provocado incêndio. Por sorte, ninguém se feriu, mas o ônibus, olha só, ficou completamente destruído. Aparentemente, esses ônibus mais novos, 2 andar, leito embaixo aí, né? E uma falha mecânica pode ter provocado esse incêndio. Olha o tamanho do estrago. Você vai ver também que um carro pegou fogo próximo a Patos de Minas, mas os donos do carro não foi encontrado. Quem tem informação para a gente, meu diretor? Quem? Ah, Carlos Vilela está de volta trazendo mais essa informação. O que aconteceu com esse carro que pegou fogo e o povo que desapareceu, Vilela? Pois é, Bagnete, as pessoas estão querendo saber não só o que aconteceu com o carro pegando fogo, mas também cadê os responsáveis pelo carro, porque isso aconteceu na manhã de hoje, por volta de 7h30, 7h40, na MGC 354, ali na saidinha de Patos de Minas para Presidente Olegário, pertinho da perímetro urbano de Patos. Bombeiros foram chamados, quando chegaram no local, já haviam sido feitos alguns combates às chamas, mas ainda tinha foco de incêndio, foco de chamas dentro desse veículo. Os bombeiros fizeram aquele combate final e o chamado trabalho de rescaldo para apagar definitivamente o fogo neste carro, um carro pequeno, um Fiat Mobi. A questão é a seguinte: depois de apagar o fogo, cadê os responsáveis por este veículo? Este carro ele foi rebocado e ficou aí sob a guarda da Polícia Rodoviária Federal. Fica aqui o nosso serviço de utilidade pública, porque esse carro se encontra na guarda da PRF em Patos de Minas. Bagnete. Obrigado, Vilela. Situação estranha, né? Você viu um carro relativamente novo, né? Aí do nada o fogo nessa parte da frente do carro, que acabou consumindo quase que todo ele.
né, e foi contido pelo Corpo de Bombeiros. Mais um acidente, mais um carro pegando fogo, sabe-se lá o motivo. Tudo indica falha mecânica. Tá bom? Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Você tem animalzinho de estimação? Então não saia daí, na sequência vamos falar de vacinação contra a raiva. Eu volto já. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Lapidadas Experience, uma imersão para mulheres que escolhem viver sua máxima potência. Inteligência emocional, cura interior e ferramentas práticas para a ativação da sua verdadeira identidade. Ative a mulher que você nasceu para ser. 19 de julho, das 10 às 20 horas, no Center Convention. A inteligência artificial está transformando os negócios, a comunicação e o mundo, certo? Isso aí. Mas para funcionar, precisa de uma estrutura tecnológica gigante. Um data center tão poderoso que existem poucos só para inteligência artificial. Precisa de tecnologia avançada, armazenamento, energia e água. Muita água para uma refrigeração sustentável. Uberlândia tem tudo. Por isso, o primeiro data center IA do Sudeste é nosso. Um investimento de 6 bilhões de reais só nesse projeto. O maior da nossa história. Para atender as maiores empresas de tecnologia do mundo, aqui. Inserindo Uberlândia no mercado global de inovação, com empregos de alto valor. Isso é fazer diferente e ir mais longe. Para melhorar a vida das pessoas. De verdade. Prefeitura de Uberlândia. Com você. Por todos. De volta, agradecendo a sua participação, para a gente começar bem juntos essa semana, não é verdade? Olha só, metade do mês de julho já foi embora, hein? Deixa eu mandar um abraço para Maria, lá do bairro Saraiva, fez aniversário ontem, um abraço para você, Maria. Ó, o churrasco tava nota 10 e ainda com direito a levar pão de queijo para casa. Um abraço para Maria, para Ellen, para o Everton, para todos os amigos que estavam reunidos lá, tá bom? Mandar um abraço para Eulália, de Uberaba, que fez aniversário na sexta-feira. Tá aqui o abraço para você ao vivo. Obrigado, viu, meu amigo? Uma boa semana. Claudinei, o rei do churrasco, está acompanhando. Sargento Hamilton aqui, um grande comunicador de Araxá, também acompanhando o nosso programa. Valdemir José Carneiro, um grande amigo de Uberlândia, sempre ligado no nosso Minas Urgente. O Augusto Lotti está acompanhando, o Jaime Kovacs, todos amigos aqui do nosso Minas Urgente, para a gente começar bem a semana, tá bom? Você tem um animalzinho de estimação aí? Quem tem, ama, e quem ama, cuida. Começou hoje a primeira etapa da vacinação antirrábica aqui em Uberlândia, tá? Nesse primeiro momento, a imunização começa pela zona rural. Vamos entender esse calendário, como proceder para cuidar direitinho dos bichinhos, né, Vilela? É isso, Bagnete. E vale lembrar que muito importante, né, que aqui em Uberlândia não se registra caso de raiva animal, há mais de 30 anos. Então acabou aquela expressão antiga, aquela expressão popular de que agosto era o mês do cachorro doido. Só que para que essa condição continue, é importante que donos de cães, de gatos, mantenham o compromisso com a vacinação. A campanha em Uberlândia começou hoje e nesta etapa, como você disse, é na zona rural da cidade, ou seja, os agentes da zoonose vão percorrer as fazendas em todas as regiões rurais aqui do município, além, é claro, dos 4 distritos de Uberlândia: Miraporanga, Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos e Itapuirama. Essa fase da campanha vai até dia 15 de agosto e só depois começa a campanha na zona urbana. A campanha foi lançada hoje pela manhã lá no Centro de Controle de Zoonoses. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, doutor Adenilson Lima, que fala da importância de se manter este conceito de manter os animais livres da raiva, porque a raiva é uma doença transmissível. Vamos ver aí a orientação do doutor Adenilson, secretário de saúde de Uberlândia. Nós esperamos vacinar 15 mil animais na zona rural. Nossas equipes
estão preparadas, capacitadas, estarão identificadas e uniformizadas para que possam adentrar aos recintos e vacinar os animais. A raiva humana, ela tem 100% de letalidade, ou seja, ela mata todos aqueles que adquirirem a doença. Felizmente, não temos casos de raiva humana identificados há muito tempo no município de Uberlândia e esperamos assim manter. Os animais precisam ser vacinados, aqueles com mais de 3 meses, aqueles que não estiverem amamentando ou estiverem em gestação e também aqueles sem sintomas de doenças, qualquer tipo de doença. Nesses casos, eles devem melhorar essas fases ou de doença, ou de gestação, ou de má amamentação e agendar a sua vacinação. Tá aí. Então, só reforçando que a campanha contra a raiva, neste momento, só na zona rural. É importante que as pessoas que moram nas fazendas abram as portas para os agentes da zoonose, Bagnete, que vão estar devidamente uniformizados, com crachá e com todo o material necessário para a vacina. Então, a segurança é essa, vacinar para evitar a raiva, viu? Tá, né? Quem avisa Carlos. Quem avisa, amigo viu, Carlos Vilela? Obrigado pelas informações, começando pela zona rural, você que mora nas chácaras aí, nas imediações, tá? Recebam as equipes de zoonose, você tá vendo ali, ó, devidamente identificado, crachazinho, isso é importante, a vacina é de graça, tá? Você está protegendo o seu melhor amigo, o seu cãozinho, o seu gatinho, né? Evitando que passe aí para os seres humanos. Depois, numa segunda etapa, começa na cidade, dentro da cidade, tem os postos de vacinação, tem os postos itinerantes, tá certo? Tem que cuidar dos bichinhos. Deixa eu mandar mais 2 abraços aqui. Minha amiga Tereza está acompanhando o programa. Tá sumida, hein, Tereza? Um abraço para você. E os terrenos aí por perto estão limpinhos? O pessoal está respeitando? Tereza já mandou um monte de bronca lá nas imediações do pessoal que joga lixo fora do lugar, tá bom? E um abraço para o Ronaldo César, meu amigo que está ligado, assustado com essa quantidade de acidentes durante o final de semana. É isso aí, Ronaldo César. Lamentavelmente, é a realidade das nossas ruas e estradas, tá bom? Olha só, tem promessa de reforma, tem promessa de melhoria no estacionamento do Parque do Sabiá em Uberlândia, tá? O processo de licitação, a empresa que vai executar a obra, tudo encaminhadinho e o serviço deve começar dentro de 30 dias. Vamos entender que as melhorias são essas. O Varderson vai diariamente ao Parque do Sabiá para praticar exercícios físicos e deixa o carro dele no estacionamento. Bem, deixa quando tem vaga. Já aconteceu de ter que estacionar na rua, do lado externo ao parque. Como eu sou idoso, às vezes eu ainda pego uma vaguinha, mas sábado, domingo de manhã aqui é terrível. Aí fica difícil, que o pessoal vem mesmo. Então eu acredito que era o que faltava agora para o momento, é melhorar o estacionamento. Mas segundo a Prefeitura de Uberlândia, esse tipo de dificuldade está com os dias contados. 406 vagas, são as vagas de carros normais, deficientes, idosos, motos, bicicleta. E isso daí, por que vai aumentar muito a capacidade? Porque vai ser ordenado, vai ser planejado, o trânsito de transporte vai fazer a sinalização dentro da legislação. Então isso tudo faz com que, com a organização e planejamento, aumente muito o número de vagas. Os serviços contemplam o asfaltamento do local, a demarcação de vagas de veículos e a construção de calçadas. 25 empresas participaram, uma ganhadora. Agora, o comitê que faz essa licitação está qualificando a empresa. Isto é, vendo se as documentações estão tudo certas, porque se tiver tudo certo, logo em seguida faz a homologação, faz o contrato e aí fica pronto para iniciar as obras. A previsão é que a obra seja finalizada em no máximo 120 dias. Enquanto isso, os carros devem ser estacionados na portaria do Jardim Sabiá, em frente ao estádio. A obra é avaliada em R$2,5 milhões. O recurso é parte de emenda parlamentar e parte de verba municipal. Aqui no Parque do Sabiá passam diariamente cerca de 10 mil pessoas. E o estacionamento é a principal queixa dos usuários. O estacionamento aqui é cheio de buraco, né? Tem que dar uma... Se arrumar vai ficar bom, porque tem dia que a gente acha lugar para estacionar, mas tem dia que chega a estar tão cheio que não consegue. Tem muito carro, quando tem muito carro para sair é um problema, porque ali tem buraco dos 4 lados ali, ó.
E é feio, não consegue sair fácil, não tem que parar, é perigoso até bater. Às vezes já teve vezes de vir e não tem lugar para estacionar, tem que deixar fora. E acaba que é perigoso, sempre fica aquele receio, né? Então é mais complicado. Concordo plenamente com os entrevistados, tá? Esse estacionamento ali na entrada principal, se é que a gente pode dizer assim, do Parque do Sabiá, para quem vai fazer uma caminhada, vai fazer um piquenique, levar as crianças para brincar, é tenebroso. É ruim, mas é ruim com força, né? É terra, é morro, é buraco, tá? Não tem uma marcação definida. O dia que está muito cheio, domingo, então você vai lá, é um Deus nos acuda. A melhor opção é você procurar as outras portarias mesmo, independentemente do início das reformas, que você para mais perto, você estaciona direitinho, se vale do estacionamento do estádio, você está vendo aí, e vai com mais facilidade. Tá certo que as principais barraquinhas ali de água de coco, né, toda aquela infraestrutura para quem está caminhando, para os atletas de final de semana, está na portaria principal. Então eu acredito que resolvendo, dando uma cara para esse estacionamento da entrada principal, aí o Sabiá fica nota 10. E a gente sempre fala aqui com muito orgulho, é o cartão postal da cidade de Uberlândia. Sempre que você tem um tempinho, vai lá praticar um esporte. Sempre que você recebe parente de fora, você quer levar no Parque do Sabiá, mas esse estacionamento, põe de novo aí a imagem do estacionamento, não é brincadeira, é ruim pra danar. Né? Então, que bom que essa gestão do Parque do Sabiá, Zanata muito preocupado com isso, eu acho que ele revolucionou o Parque do Sabiá, né? E tem que pensar também do lado de fora, na comodidade do estacionamento e por aí vai. Eu mesmo já não tive experiências boas aí nesse estacionamento, você bate fundo de carro em pedra, né? Eu já tive gente que ralou no meu carro e por aí vai. Mas, se é para melhorar, é muito bem-vindo. Bares e tabacarias entraram na mira da polícia esse final de semana aqui em Uberlândia, hein? Operação Eirene, tá? Para evitar aglomerações, perturbação do sossego, algazarra, bagunça na rua. A polícia deu um fecha, fez um pente fino, olha só, teve uma prisão, cigarros eletrônicos apreendidos e 44 multas de trânsito, tá certo? Notificação, auto de infração aí para comerciante que não estava respeitando o horário. É que ela fala, antigamente a gente batizava de fecha batalhão, aquela operação aí que, né, todos os órgãos de segurança envolvidos dava aquele giro na cidade e tem muita gente que não está respeitando, tá? Bar, distribuidora e por aí vai. Tem um horário, você tem que respeitar a vizinhança, o pessoal que bebe e dirige e estaciona em local proibido. Então, ó, se não vai por bem, vai por mal. Vai na base da multa, vai na base da apreensão, vai doer em algum lugar, pelo visto, no bolso. Tá bom? Deixa eu falar com você sobre a falta de dentes. É um problema que afeta milhões de brasileiros. Você passa por isso? Você sabe, né? Além de prejudicar a saúde física, também tem um impacto na autoestima da gente. Mas sabia que é possível voltar a ter dentes fixos? Eu vou te mostrar agora a história da Beatriz, que fez os implantes dentários, claro, com a Oral Sim. Eu chorava de vergonha dos meus dentes, quando eu tinha problemas, né? Eu sempre pensava em fazer um implante, né, arrumar meus dentes, mas eu nunca achava que eu ia ter condições. Então eu vi uma propaganda da Oral Sim. E daí aquilo me deu pensei, tem uma solução para mim. Me deu tudo certo. E já faz um ano, então. Tá dando tudo certo, graças a Deus. A Oral Sim é tudo, né? Se alguém precisar, vai na Oral Sim. Ê, dona Beatriz, hein? Sorriso largo, né? Por quê? Porque mudou a vida. É isso mesmo. E a Oral Sim também pode ajudar a você mudar de vida, tá? Para saber mais, você pode agendar a sua consulta, agendar a sua avaliação. O telefone é muito fácil, é o 34, olha só. 32 38 10 90. 32 38 10 90. Marca a sua avaliação, a sua consulta. Sabe por quê? A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Para reforçar a distribuição de água em Uberaba, as obras de instalação da nova adutora que interliga o Rio Uberaba à estação de tratamento estão adiantadas, tá? Além disso, a montagem da transposição do Rio Claro já começou, nós antecipamos para você e fomos conferir de perto.
A obra da nova adutora, que vai substituir as duas antigas em Uberaba, já está 66% concluída. Avaliada em cerca de 6,5 milhões de reais, ela está na terceira etapa e já chegou na região do bairro Boa Vista. Das 4 adutoras, nós vamos desativar 2. Então essa nova que está sendo feita, ela vai proporcionar que a gente desative 2 das 4. Então a gente vai melhorar com a adutora nova. Essas antigas, elas são de ferro fundido, mas com junta de chumbo, que não pode ser usado mais. As nossas novas não são de junta de chumbo. Nós já estamos aí com quase 70% concluído, mais uns 60 dias deve estar concluído. E esse grande problema desses vazamentos constantes, pelo menos das 2 adutoras que vão ser desativadas, vai estar resolvido, vai estar solucionado de forma definitiva. Devido ao início do período de estiagem e também do alto consumo de água dos uberabenses, principalmente nos finais de semana, a Codal já começou com a operação e a montagem dos equipamentos para a transposição das águas do Rio Claro. Fizemos alguns investimentos na modernização, substituindo as bombas diesel por bombas elétricas, né? Vão ter mais eficiência na operação com um custo menor. Nós estamos na época agora de estiagem, né? Já cessaram-se as chuvas e só com o comparativo, ano passado, a gente teve o acionamento da primeira bomba elétrica lá da transposição do Rio Claro no dia 5 de julho. Então, se fosse comparado, nesse momento a gente já teria uma bomba ligada. Então é importante a gente fazer esse acompanhamento para que assim que a gente tenha uma redução que impacte nessa produção de água nossa, a gente já esteja com o Rio Claro operando. Por isso, é preciso que a população economize água para não faltar e pagar ainda menos na tarifa. Enfim, aquelas medidas tradicionais de economia, você além de economizar, você está ajudando toda a comunidade e você também vai pagar menos, porque quanto menos você consome, menos você paga de água, menos você paga de esgoto e menos você paga do lixo. Esse talvez seja o maior desafio da cidade de Uberaba, né, que é justamente o abastecimento de água na cidade. Um problema histórico, já passaram várias administrações, vários prefeitos pela cidade de Uberaba e esse problema é recorrente, tá? De muitos anos. Então, se você puxar na memória, aí, todo ano a gente fala da falta d'água por conta da estiagem, porque não está chovendo. Então, a gente tem visto, né, a prefeita Elisa, aí já agora no seu segundo mandato, colocou como prioridade, tem um projeto maior que é a transposição de água do Rio Grande para a cidade de Uberaba, com recursos vindo aí inclusive de outros países para resolucionar de uma vez por todas. Mas a gente tem acompanhado e por isso a importância de mostrar esse trabalho para fazer uma prestação de contas, a gente pode dizer assim, com quem vive em Uberaba, para a gente saber a quantas andas esse trabalho, né? E, de novo, reforço, mostrar que é prioridade resolver de uma vez por todas a questão de abastecimento de água, a água tratada em Uberaba. Enquanto isso, o cidadão precisa fazer a sua parte e economizar, tá certo? E a gente mantém você sempre muito bem atualizado. Minas Urgente vai fazer mais um intervalo rapidinho, não sai daí, na sequência tem muita informação para você, eu volto já. Eu não sei você, mas pra mim, casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ah, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. O inverno tá aí e os supermercados BH tem tudo para aquecer o seu dia com preços quentinhos. Xande dentro bovino R$ 35,80, pernil suíno R$ 17,98, filé de coxa com sobrecoxa Rivelli R$ 13,98, batata Uai R$ 18,98, café BH R$ 25,98. Sabores de inverno é no Supermercados BH. Festival Sem Igual Beta Outlet. Aqui tem ofertas para casa toda. Baixamos tudo. Confira.
Home Theater apenas 12 vezes de R$ 69. Sofá retrátil reclinável por apenas 12 vezes de R$ 149. Armário de aço Itatiaia só 12 vezes de R$ 79. Vem correndo buscar o seu móvel novo. Festival sem igual Beta Outlet. Avenida Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba. Construir ou reformar com segurança e confiança. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado polido, R$ 77,90. Qualidade e economia garantidas. RC. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. De volta, agradecendo sempre a sua companhia, o pessoal que está chegando agora, o pessoal que vai para o compromisso, mas segue assistindo o nosso programa aí pelo YouTube da Band Triângulo, tá bom? Acabei de mandar um abraço para o meu amigo Ronaldo César, ele falou, Bagnete, estou com a família toda assistindo aqui, manda um abraço para o Emanuel, de 9 anos, e a Luana, de 7 anos. Aí, então, os nossos amiguinhos Emanuel e Luana acompanhando o Minas Urgente. Obrigado pelo carinho, Ronaldo César e toda a família. Aqui vocês são de casa, tá certo? A gente fica muito feliz de saber que está todo mundo reunido aí assistindo o nosso programa. Tá bom? Vamos seguindo em frente aqui, nosso Minas Urgente até 1h50 da tarde. Na sequência, tem Band Mulher. Daqui a pouco vou receber convidada aqui do Band Mulher no nosso Minas Urgente. Te explico daqui a pouquinho, tá certo? Olha só, um jovem de 22 anos foi assassinado esse final de semana em Araguari. Segundo a polícia, 3 pessoas encapuzadas chegaram ao local atirando. O rapaz foi levado para a UPA da cidade, mas não resistiu. O carro usado no crime teria sido roubado em Uberlândia. Os suspeitos ainda não foram identificados. Chama a atenção mais um caso, mais um crime violento, mais um caso de violência em Araguari. Araguari é uma cidade amistosa, pacata, que a gente gosta muito, mas a quantidade de crimes que a gente tem noticiado em Araguari ultimamente está assustando. E a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas e a tiros no Alto Paranaíba. Ela foi encontrada às margens de uma estrada rural. Deixa eu voltar com o César Campos, que tem as informações terríveis, por sinal. César. Bagnete, o crime foi na manhã deste sábado na estrada que leva ao distrito de Serra do Moinho, a cerca de 7 quilômetros da cidade de Tiros. A mulher foi encontrada sem vida com uma perfuração no peito provocada por uma faca. Uma equipe do SAMU constatou a morte. Testemunhas disseram que o ex-companheiro dela tinha sido visto no local e que os dois tinham tido uma série de desentendimentos recentes. Ele, inclusive, Bagnete, foi até a cidade pouco antes do crime procurando a vítima. A polícia ainda trabalhava no local e nem tinha retirado o corpo quando o suspeito retornou à cena do crime. Ele negou aos policiais o envolvimento, mas apresentou versões divergentes. Ele foi então preso em flagrante após a polícia confrontar essas versões e coletar imagens de câmeras de segurança que mostravam a movimentação dele no dia do crime. A Polícia Civil, a partir de agora, assume essa investigação, mas ele voltou à cena do crime e apresentou informações divergentes nesse caso de feminicídio lá na cidade de Tiros. A gente segue acompanhando esse caso. Bagnete, eu volto com você. Uma covardia dupla, né, César? Não bastasse o crime bárbaro com requintes de crueldade, o homem suspeito do crime voltou ao local onde essa mulher foi assassinada. A gente está falando de um feminicídio, mais uma mulher assassinada com requintes de crueldade, e aí o principal suspeito não bastasse, voltou lá para conferir. Essa é a única explicação, voltou lá para conferir. Ou então estava abusando da sorte, imaginando que sairia ileso, que sairia tranquilamente sem responder por essa barbaridade que cometeu.
né, segundo a polícia. Aí, de novo, vem aquele debate, aquela discussão. Até quando, tá, as nossas leis frouxas vão deixar que isso aconteça? Na semana passada, nós noticiamos lá o caso da jovem, da adolescente assassinada dentro da escola por um coleguinha de sala, e agora o caso já bateu lá em Brasília para um projeto de lei alterar aí então a lei para que os menores infratores fiquem no mínimo 3 anos apreendidos, de 3 a 8 anos. E a lei que protege as mulheres dessa violência terrível e cotidiana, será que não vai ser enrijecida? Será que não tem ninguém olhando para isso nesse país? Vamos falar de tráfico de drogas, porque 16 quilos de maconha foram apreendidos em Uberaba. Traz o Juliano Carlos de volta, que tem as informações. Denúncia, tudo indica que denúncia da comunidade ajudando no trabalho da polícia, hein, Juliano? É isso mesmo, Bagnete, o cidadão de bem contribuindo com as forças de segurança, as equipes do Tático Móvel receberam denúncias anônimas e compareceram em uma casa na Vila Arquelau após receberem as informações sobre um suspeito que estava armazenando, traficando e também distribuindo drogas em toda aquela região. No local, os policiais abordaram o morador que estava saindo, ele chegou a tentar fugir, mas foi abordado pelas equipes e durante buscas foi encontrado com ele 54 papelotes de cocaína. As equipes então entraram no interior desta residência, iniciaram buscas minuciosas e encontraram em vários cômodos da casa espalhados uma grande quantidade de drogas, sendo 2 quilos de cocaína pura, além de 4 balanças de precisão, materiais utilizados para cortar e também embalar as drogas, além de 16 tabletes, 16 tijolos de maconha que pesavam mais de 1 quilo cada um. Então, mediante essa situação e também o material encontrado, esse homem recebeu voz de prisão, foi levado até a delegacia, teve a prisão confirmada pelo delegado de plantão e agora está na penitenciária de Uberaba à disposição da Justiça. Bagnete. Valeu, Juliana. Aí já é cobra criada, hein? Muita droga, droga embalada já para vender. Você viu todo o aparato aí pro tráfico de drogas, já é cobrinha criada. Isso aí não é mirim no crime, não. Isso aí, ó, já tem casca grossa. Tá vendo? Uma grande quantidade pronta ali para fazer o varejão. Se precisar vender também no atacado, vendia certamente. Tá aí, parabéns ao Tático Móvel de Uberaba. Deixa eu te apresentar uma turma, ó, sortuda demais. Quero falar para você dos ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, dia 13 de julho. No primeiro prêmio tivemos uma ganhadora que ganhou 15 mil reais. Foi a Cleide Regis Souza Oliveira de Uberlândia. No prêmio tivemos mais uma ganhadora que ganhou mais 15 mil reais. Foi ela, a Vera Lúcia Aparecida Oliveira de Sacramento. Terceiro prêmio, mais um ganhador que levou 15 mil reais, foi o Luciano Gonçalves da Silva de Uberlândia. E no quarto prêmio tivemos um ganhador que ganhou, olha só, um Creta, uma Moto Bros 160, mais 30 mil reais. Tudo num pacote só. Foi o Pedro Rafael Monteiro Pedrosa de Uberaba. E nos giros da sorte, olha quanta gente feliz da vida. 20 ganhadores de R$ 1.500 cada um. 9 ganhadores de Uberlândia, 4 ganhadores de Uberaba, um ganhador de Coromandel, um de Nova Ponte, um de Tupaciguara, um ganhador de Patos de Minas, um ganhador de Monte Carmelo, um ganhador de Frutal e um ganhador de Iturama. Quer saber o nome completo dessa turma? É só dos giros da sorte, é só você conferir no site www.triangulodasorte.com.br. E falo mais, o novo Triângulo da Sorte já chegou. Domingo no Triângulo da Sorte tem premiação inédita. Um BYD Dolphin no quarto prêmio. Um carro 100% elétrico, econômico, moderno, ideal para quem é motorista de aplicativo. Isso mesmo, um BYD Dolphin Mini. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$ 10 mil em cada. E no quarto prêmio, um BYD Dolphin Mini. Um carro 100% elétrico. Mais 20 giros de R$ 1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa parte da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Você viu aí, hein? Carro elétrico no Triângulo da Sorte, inovando mais uma vez. Pessoal, dias após a celebração do aniversário de morte do médium Chico Xavier, o Memorial em Uberaba comemorou 1 ano de reabertura ao público. Depois da reforma, nós trouxemos todos os detalhes para você aqui. E olha só, nesse período, mais de 40 mil pessoas de várias partes do Brasil já visitaram o espaço.
Um lugar que transmite paz e energia positiva. Assim é definido o Memorial Chico Xavier instalado em Uberaba. Inaugurado em 2016, o espaço foi fechado em 2020 por problemas estruturais. Passou por uma grande reforma e foi reaberto no dia 30 de junho do ano passado, dia em que completou-se 22 anos após a morte do médium. E no último dia 30, a reinauguração completou 1 ano e já recebeu mais de 40 mil visitantes. Nesse 1 ano, já passaram mais de 40 mil pessoas por aqui, sendo que desses 40 mil pessoas, 70% é público de fora. Ou seja, tem 30% de pessoal que mora aqui em Uberaba e 70% de fora. E a maioria deles também são pessoas que nem estavam em Uberaba. Eles passam por aqui, né? Como a gente tem a placa na rodovia, eles acessam aqui, conhecem o memorial e continuam a viagem, né? A gente tem toda uma maneira interativa e uma exposição bem moderna, mostrando toda essa experiência do Chico, né? Da pessoa, da personalidade do Chico. A gente tem ali uma linha do tempo que conta tudo o que aconteceu com ele, né? Na trajetória da vida dele, mas ela faz um paralelo também do que acontecia na sociedade, no mundo, né? O que acontecia no Espiritismo e também o que acontecia em Uberaba, além da parte interativa, né? Tem aqui os orelhões que a pessoa consegue ouvir uma psicofonia com a voz do Chico, né? E várias outras que a pessoa vai gostar de visitar e conhecer aqui. E quem passa pelo memorial gosta muito do que vê e não esconde a satisfação. Estou achando incrivelmente maravilhoso, achei grandioso o museu. Esperava não encontrar uma estrutura tão aprimorada, cheia de detalhes. Incrível, é surreal. A sensação é muito boa aqui dentro. Essa paz, né, esse coração batendo traz uma energia muito boa pra gente. E a importância de manter viva essa história, né, de uma pessoa que mudou o mundo de uma maneira tão incrível. E as novas gerações precisam de conhecer, de saber disso, porque também é um exemplo como ser humano para todo mundo. A entrada para os visitantes aqui no Memorial Chico Xavier em Uberaba, por enquanto, é gratuita. Mas os responsáveis estão estudando ser feita a cobrança de uma taxa para a manutenção do espaço. Inicialmente, a gente está pensando num valor simbólico, né, que é o que o pessoal utiliza até nos grandes centros. Esse valor é simplesmente para utilizar na manutenção do espaço, né? A gente busca sempre tentar desonerar os cofres públicos, né? Além dessa questão do estudo da cobrança, nós estamos estudando também a possibilidade de parcerias com a iniciativa privada ou captar alguns tipos de recursos com editais de fomento aí nessa área. Mais do que justo, uma contribuição simbólica, né? Por tudo que representa esse memorial, por tudo que Chico Xavier representa para Uberaba, para Minas e para o Brasil, independentemente da sua religião, da sua fé, a gente sabe da bondade, da generosidade de Chico Xavier e está aí essa memória mais do que viva, tá certo? É isso aí, fica o convite para todo mundo conhecer. Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher. E olha só, hoje, a partir de hoje, no comando dela, da nossa amiga Ana Paula Lemos. Boa tarde para você, Ana. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, Vanessa Pires deu uma inchadinha, né? Comeu demais no fim de semana. Os olhos estão castanhos. O que é isso? É comigo. Enquanto ela tira umas férias, né? Então, Band Mulher nos próximos dias vai ser comigo. E ó, Bagnete, uma pergunta para você, meu amigo. Você, quando era criança, gostava de brincar daquela brincadeirinha ali de soprar bolha de sabão? O pessoal de casa com certeza vai lembrar, né? Você brincava? Era da sua época? Ixi, gastava um detergente danado, né, Ana? Aquilo lá você pegava o detergente da mãe e ia embora. Esse mesmo. A gente vai aprender hoje com uma professora. Ela vai trazer aqui como que a gente faz em casa. Porque na minha época eu chorava pra mãe, pra comprar, perdia o negócio de assoprar, e aí queria mais. Agora dá pra fazer em casa. A gente vai aprender hoje e outras brincadeiras também, usando o artesanato para fazer em casa com a galera, essa época de férias, com a meninada, para entreter essa galerinha. E a gente vai falar também sobre moda, viu? Vamos começar falando sobre moda e como o rock, afinal, ontem foi dia do rock, como o rock influencia na moda, na forma como a gente veste. Eu confesso que eu não sou roqueira não, viu? Não sou das mais roqueiras, mas estou usando uma saia de couro, por exemplo. Então, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. A gente vai também falar sobre hobbies, enfim, tá recheado, viu? Preparei um programa aqui à altura para cobrir as férias de Vanessa Pires. Você aí de casa vai conferir já, coladinho aqui com Minas Urgente. Muito legal, Ana. Boa sorte para você. Bom programa à frente do Band Mulher. Vanessa descansa, Ana Paula Lemos assume
assume essa nobre missão. Ela que é uma jornalista muito competente, polivalente, nossa colega de equipe aqui. Então, quero desejar para você muito sucesso. Obrigada, tá para nós. Conte com todos nós e a gente vai ficar ligadinho acompanhando. Assim espero. Até já. Bom programa para você. Ó, e o dia que tiver quadro de comidinhas, você guarda pro amigo aqui de programa. Eu tô ansiosa que eu faço para esse momento. Questão, tô tá bom? Tô ansiosa para esse momento. Pode deixar. Abraço para você, Ana Paula Lemos, aqui no nosso Band Mulher. A partir de hoje, você não pode perder. Coladinho aqui com o nosso Minas Urgente. Tá todo mundo convidado, tá bom? Olha só, moda perigosa entre os adolescentes. Você viu a Ana falando, né? A gente precisa tirar essa criançada das telas, né? Levar para as brincadeiras tradicionais, porque a gente sabe também, a mesma internet que ajuda, que educa, ela também pode ser muito perigosa. Você já ouviu falar de Blackout Challenge ou Brincadeira do Desmaio? Pois é, voltou a circular nas redes sociais relatos terríveis disso, um desafio que parece inofensivo, mas pode causar sequelas graves e até levar à morte. Esse é Sebastian, de 12 anos, um menino inglês que morreu no final do mês passado após realizar o Blackout Challenge, ou Desafio do Desmaio. Os vídeos geralmente mostram jovens prendendo a respiração para cortar temporariamente o fluxo de oxigênio até desmaiar. O objetivo, testar o próprio corpo e conseguir visualizações nas redes sociais. E aí acaba para gerar também essa questão de likes na internet hoje, né, essa divulgação, né? Então é um desafio de risco, na verdade, né? Então a grande questão é saber o risco que está correndo, né, nesse momento, né? E o problema não é novo. Existem relatos aqui no Brasil desde 2017, mas o desafio continua circulando, ganhando novas versões e atingindo cada vez mais adolescentes, principalmente entre os 10 e 16 anos. A promessa de viralizar muitas vezes fala mais alto que o instinto de proteção. O Gustavo participou do desafio junto com um amigo quando tinham 15 anos. Depois de desmaiar, ele permitiu que o vídeo fosse postado e chegou a ultrapassar 1 milhão de visualizações. Mas pouco tempo depois, o conteúdo foi removido da plataforma. Hoje, com 17 anos, ele reconhece que colocou a própria vida em risco. Foi um amigo meu que chegou em mim e falou assim: vamos fazer uma brincadeira do desmaio aí. Aí ele mostrou lá como é que fazia, aí a gente foi lá e fez, né? Tipo assim, a sensação, praticamente você corta o oxigênio do seu cérebro, fica tudo preto, você não vê nada. E aí ele ficava rindo enquanto eu estava dando espasmo ainda, você acredita? Eu não faria de novo, jamais. Eu pesquisei depois sobre as consequências, né, disso aí. Pode ter sequela permanente no cérebro e eu não faria de novo, não. Não recomendo fazer também. Não compensa para viralizar? Não compensa, não. Esse jogo, né, do desmaio, a criança, ao ser apertada na região do tórax, vai faltar uma oxigenação no cérebro dessa criança, né, desse adolescente, né? E aí, então, pode trazer repercussões de má irrigação, né, do oxigênio nesse cérebro. Então, a criança desmaiar, o adolescente desmaiar, né? E esse desmaio, além de poder ficar sem oxigênio por um tempo prolongado, né, pode trazer, então, a criança uma crise convulsiva, né? E pode trazer até a parada cardiorrespiratória nessas adolescentes, né? Nos dias de hoje, ao pesquisar pela trend na plataforma TikTok, há uma mensagem de alerta e nenhum vídeo é encontrado com facilidade. Ainda assim, o Ministério Público de Minas Gerais emitiu um alerta para que pais ou responsáveis acompanhem o conteúdo que os filhos acessam, pois ainda assim podem circular imagens em grupos fechados e em outras redes. Aquela criança ou adolescente que está muito em quarto fechado, internet, tem que ficar atento, né? Porque há conteúdos chegando, né, em que nós pais às vezes não sabemos, né? Então tem que estar atento e a maturidade, então, né, a gente conquista com o tempo e assim também a gente conquista com o tempo a privacidade. Então falar assim, quero minha privacidade. Não, você não tem maturidade ainda, então não tem que ter privacidade. Exatamente, eu acredito que a discussão é justamente essa, né? Quanto os pais estão inseridos na realidade dos filhos, também nas redes sociais, né? Também nos grupos que eles frequentam, né? Nos sites que eles acompanham, nas páginas das redes sociais
que eles participam e acompanham. A discussão é essa, né? Isso aí está longe de ser uma brincadeira. A gente tem relatos terríveis disso e tantos outros desafios, né, que foram batizados assim, tá? Que sempre tem alguém de má fé por detrás dessas brincadeiras perigosas, tá certo? Esse é o bem da verdade. Então a discussão é quantos pais estão inseridos na vida dos filhos também nas redes sociais, né? O perigo da internet, o perigo das telas, tá? Passar longe isso até do pensamento da gente. E nos hoje a gente vai fazer mais um intervalo rapidinho, não saia daí, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Governo de Minas Gerais, CEMIG e Prefeitura de Patrocínio apresentam 9º Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado. O festival que conecta e mistura tempero e cultura, de 24 a 27 de julho, no Espaço Cultural, em Patrocínio, com entrada gratuita. Flauzino e Sideral cantam Cazuza. Zé Cabaleiro, Paulo Miklos, Charlie Brown Jr. com 16 e Biquíni. Música, arte, dança, gastronomia, oficinas e muito mais. Leal, o supermercado do menor preço. Assim o músculo R$ 27,98. Ovos Dex grandes brancos R$ 9,98. Omo lavagem perfeita R$ 19,98. Batata, cebola ou cabotiá R$ 1,99. Chuchu ou beterraba R$ 1,49. Lapidadas Experience, uma imersão para mulheres que escolhem viver sua máxima potência. Inteligência emocional, cura interior e ferramentas práticas para a ativação da sua verdadeira identidade. Ative a mulher que você nasceu para ser. 19 de julho, das 10 às 20 horas, no Center Convention. Na RC, o cenário é de descontos incríveis. Piso prêmio retificado acetinado, R$ 28,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 66,90. Não perca a oportunidade de garantir preços incríveis. RC. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua companhia. Começamos bem a semana, né? Isso que é importante. Seguimos juntos nos próximos dias aí com muita informação para você. Daqui a pouquinho, Ana Paula Lemos, à frente do nosso Band Mulher. Você é nosso convidado para acompanhar, tá bem? Imigrantes estão encontrando em Uberlândia a chance de recomeçar no mercado de trabalho. A nossa equipe de reportagem foi conhecer mais a fundo como é que funciona essa inserção dos estrangeiros no dia a dia da cidade. Por conta da minha mãe. Minha mãe chegou aqui, né? Aí ela perguntou se precisava de ajudante, alguma coisa, aí ele me trouxe. Aí eu comecei a trabalhar aqui. Dá para perceber que Angel Pastrana ainda está na fase de desenvolvimento do português fluente. Mas quando o assunto é pães, roscas e outras delícias da terra, isso o venezuelano domina como poucos brasileiros. E olha que este é o primeiro emprego dele aqui no Brasil. Aos 18 anos, Angel é auxiliar de padeiro nesta renomada panificadora de Uberlândia. O jovem veio para o Brasil com a família e outros refugiados da Venezuela em busca de trabalho e melhores condições de vida. Mais do que uma profissão, Angel tem também gratidão, sobretudo pela oportunidade. Eu estou muito grato pela oportunidade, né? Porque não é todo mundo que faz isso. Eu estou sendo aprendiz, né? O mais difícil para o Angel no trabalho foi se adaptar à língua. Hoje ele manda até um mineirês fazendo pão de queijo. O que é que tá saindo aí, Angel? Uai, tá saindo pão de queijo aqui. Uai? Você mandou um uai aí? E onde você aprendeu esse uai? Daqui, né, de Minas. Angel não é o único imigrante venezuelano contratado pela panificadora. Andréa Góes é gerente da empresa.
Ela conta como chegou até essa mão de obra, no momento em que a casa precisava de funcionários. Nós fomos impactados pelo trabalho, né, ali da operação, que é feito na fronteira ali na Venezuela, entre a Venezuela e o Brasil, em Pacaraima. Conhecer a operação acolhida ali e ver o potencial de cada um deles, né? Ver o que a gente poderia adquirir aqui de mão de obra, o crescimento de mão de obra aqui na nossa região e devido a saber, através do SEBRAE, que poderia existir ali mão de obra especializada para o nosso segmento. Não se trata de avaliar ou de comparar a qualidade do profissional que vem de outros países, imigrantes. Trata-se sim de suprir uma necessidade do empresário brasileiro pela falta da mão de obra. E um dos segmentos que mais sente esta falta de profissional é o segmento da alimentação. Fábio Bertolucci é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e do Sinditur, o Sindicato das Empresas de Turismo, Alimentação e Hospitalidade em Uberlândia. Ele diz que a contratação de imigrantes não é exclusividade do setor, mas que o segmento tem se beneficiado dessa mão de obra, além de dar oportunidade a quem procura construir uma nova realidade de vida. Para nós é um facilitador. E a questão linguística, que para muitas pessoas é uma questão, um problema, para nós não tem essa limitação também, porque a gente consegue criar um canal de comunicação aonde você passa a mensagem e esse imigrante entende a função que ele deve corresponder. Exatamente, né? E a qualificação é o que move o mercado de trabalho, né? A gente precisa de pessoas aí que tenham a competência, o conhecimento, né, o entendimento daquela função que vão exercer e, claro, serão obviamente admitidas. Minas Urgente dessa segunda-feira vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Seguimos juntos durante toda a semana, tá bom? A gente se despede com imagens do nosso Parque do Sabiá. Nos encontramos amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Advogado do Povo. Forte abraço. Tchau. Férias chegando, não pegue a estrada.